Olá, boa noite a todos. Nós do CAA desejamos que todos sejam muito bem-vindos a mais uma live de Vida e Ensinamento de Jesus. Vamos fechar os olhos agora para falar com Deus? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que Tu nos concedeu. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui e aprender mais de Ti. Que o Senhor possa usar a vida do pastor Vina para falar mais uma vez a cada um de nós e que possamos colocar em prática. Esteja com cada familiar, com cada pessoa que está assistindo, que as vidas possam ser transformadas. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que é isso, produção? Thor! Só faltou o martelo. Ah, tá de brincadeira. Vocês não entendem nada de herói mesmo, né? Bom, boa noite, queridos pais, amigos e alunos. Bom, enquanto eu me livro disso aqui, presta atenção nesse vídeo. É da hora. Temos de aprender a ser humildes, tolerar, baixar a guarda em nome do amor. há tanto a perder quando esquecemos de amar. Afinal todos somos filhos de Deus. Se um de nós está ferido, todos vão sentir. Somos parte de um corpo, devemos nos unir. Nós vamos dar as mãos, unidos como irmãos. Nós precisamos uns dos outros pra ter força. Eu conto com você, você confia em mim, e assim ninguém está sozinho no mundo. Estamos juntos. Cristo nos pediu para vivermos em amor. Por que então fazer separação? Podemos construir um lugar acolhedor e aceitar a quem necessitar. Se um de nós está ferido, todos vão sentir. Somos parte de um corpo, devemos nos unir. Nós vamos dar as mãos, unidos como irmãos. Nós precisamos uns dos outros pra ter força. Eu conto com você, você confia em mim, e assim ninguém está sozinho no mundo.
Boa noite, queridos pais, amigos e alunos. Bom, vocês viram que no começo já deu problema e os caras não conseguiram arrumar uma roupa do Shazam para mim. Então estou com o Flash e eles falaram que não importa, que é tudo igual. Na verdade, não é tudo igual. Muitas vezes a gente acaba olhando só porque tem luz, só porque tem raio e a gente acha que é a mesma coisa. Mas não é verdade. Você acaba olhando para muitas coisas e descobre que talvez aquela luz não provenha do bem, mas provenha sim do mal. Ou que muitas vezes um herói parece sim muito com o outro por causa das cores, dos raios e muito mais coisas, mas não é a mesma coisa, porque cada um tem uma função. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Bom, como você pode ver aqui hoje, eu estou com meu amigo Shazam, um herói muito simpático, né? A história dele é muito interessante e eu queria compartilhar com você um pouquinho agora. Então eu vou pedir para que você acompanhe a gente nessa parte da história do Shazam. Shazam tem uma parte de uma pessoa que é banida, e é esse camaradinho aqui, meio careca, com essa expressão má, uma expressão de raiva, porque aconteceu o seguinte: na Nova York de 1974, um garoto chamado Tadeu Silvano é magicamente transportado para a Pedra da Eternidade. Nós sabemos que a única pedra eterna é Cristo Jesus, mas aqui a gente está falando de uma história de ficção, então é importante que a gente entenda um pouquinho disso aqui, aonde a gente quer chegar. Pelo antigo mago Shazam, de John Halsall. Shazam explica que passou séculos procurando por um novo campeão que fosse puro de coração. Puro, somente Jesus. A gente sabe disso. Mas aqui nessa história de ficção, alguém com coração puro. Os 7 pecados, agora presos em uma estátua de pedra, tentam Tadeus, com uma promessa de dar-lhe poder. Mas o garoto, por ceder às tentações, ele é banido de volta para a terra, como indigno de ser um campeão. Pensa comigo, ele é escolhido, ele tem todos os atributos para ser um novo herói, para fazer parte e representar a luz, mas pela sua fraqueza em olhar os pecados como senso de poder, ele acaba perdendo um coração puro e é lançado de volta para a terra. Vamos continuar a história. Olha agora que interessante. Teria um retorno? Sim. Na Filadélfia, no tempo presente, durante o período natalino, o garoto de 14 anos, Bill Bateson, ou Archer Angel, que é o ator, entra em conflito com a lei enquanto procura sua mãe biológica. Uma assistente social coloca Bill em uma família chefiada por Victor e Rosa Vasquez, que possuem 5 outros filhos adotivos: Mary, Pedro, Eugênio, Darla e um novo colega agora de quarto, que é Billy. Agora o que chama atenção é esse ponto. Enquanto isso, usando testemunhos e outras pessoas que viram a mágica que ele tinha, ele é levado e rejeitado por Shazam ao longo dos seus anos. Já adulto, o Dr. Tadeu Silvano descobre como voltar para a Pedra da Eternidade. Olha que interessante, aquele cara magoado, que agora estava triste porque ele foi banido, agora ele sabe que tem um retorno, e o retorno era para esse lugar, para a Pedra Eterna, e ali era onde ele podia receber poderes, e ele faz de tudo para voltar, mas para ele voltar tinha um caminho, presta atenção nisso. Um poder, escolhido pelo mago e agora enfraquecido como campeão, Billy se transforma em um adulto com diversos superpoderes. Ao dizer a palavra Shazam, Billy pode alterar entre as formas dele, que é adolescente agora, como um super-herói adulto. Com a ajuda de Fred, que possui conhecimento sobre super-heróis, Billy começa a aprender a extensão dos seus novos poderes. Após ver Shazam salvar um ônibus no noticiário, Silvana, que é aquele Tadeus que foi banido, ele vai e tenta atingir esse garoto Billy, exigindo que ele entregasse o seu poder. Bom, quem sabe da história que Shazam tem muitos poderes, mas um dos poderes que ele tem são os raios, né? Que ele pode movimentar os raios, que ele pode fazer outras coisas, tem poder para segurar um ônibus, muita força. É, na verdade, um herói fictício. Mas olha isso aqui que engraçado. Bom, quando ele pede isso, então, na casa dos Vasquez, que é onde os pais dele agora são os novos pais adotivos, outras crianças descobrem o segredo de Billy e revela ao garoto que encontra sua mãe morando ali por perto. Billy foge para finalmente encontrar sua mãe,
que revela ter abandonado ele intencionalmente por causa dos seus poderes. Enquanto isso, Silvana, Tadeus, vai até a casa dos Vasques com Fred e o força a ligar para Billy. Falando com Billy, ele volta para casa como Shazam e concorda em dar os seus poderes a Silvana em troca da vida da sua família. Olha que interessante, agora ele tem os poderes, mas ele não pode usar porque alguém está pedindo para ele esses poderes, senão vai matar a família dele. E ele então decide deixar os poderes para então fazer a vontade de alguém que talvez poderia tirar a vida de quem ele amava. Olha que interessante, um sacrifício. Um sacrifício. Agora você olha para o Shazam, que tem todo um poder, que tem funções e ali uma decisão importantíssima na frente. Continuar com seus poderes ou entregar para que a sua família viva. É deixar de lado todo o poder que ele tem. A magnitude, o ser herói, tudo isso para que os seus pudessem viver. Difícil escolha, né? Quem sabe na minha vida e na tua, a gente não soubesse escolher. Mas presta atenção, vamos para a Bíblia. Olha que interessante isso aqui. Um herói simpático, dá pra gente pensar. Existia um herói muito simpático, que era um herói legal. Ele era amigo de todos os anjos no céu. O nome dele era Lúcifer, anjo de luz. E no céu, ele tinha acesso a tudo. Ele era quem regia o coro. Ele era um anjo que esbaldava a luz de Deus que resplandecia nele. Ele tinha tudo isso, mas ele não entendeu a revelação de Deus através de Cristo. Quando Cristo se revela para os anjos dizendo que ele é filho de Deus, Lúcifer então se revolta. Mas ele é igual a nós. Eu sou muito melhor que ele. Como pode? Agora ele quer mandar na gente. E ele então cria uma rebelião. E por criar uma rebelião, agora Deus tem que tomar uma atitude. E ele permite que Miguel e seus anjos lutem contra Lúcifer. Vamos para o próximo episódio. Olha que interessante. Em 1848, o Senhor deu a visão a uma jovem. E essa visão falava acerca do abalo das potestades nos céus. E densas nuvens subiam e se chocavam entre si. Está nesses livros, primeiro escrito, página 110, e também você encontra na página 41. Mas o que me chama a atenção é o livro de Apocalipse, que João escreveu. E agora eu te convido a ir ao texto bíblico, em Apocalipse 12, o versículo 7, que diz assim: depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos, Miguel, Jesus, e os seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás, Lúcifer, que combateu junto com os seus anjos. A Bíblia diz que o céu se dividiu em duas formas de anjos. Os anjos de Miguel, de Jesus, e os anjos de Satanás. Eram 3 partes que se dividiram, 2 com Jesus e uma com Lúcifer, ou com Satanás. Agora sim, um anjo caído. Agora eles perderam a batalha e olha o que o texto diz: mas o grande dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado do céu para a terra. Para fora do céu ele foi tirado. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado fora e sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. Olha que interessante. Satanás agora nessa batalha, ele perde para Miguel e seus anjos, e ele é lançado do céu, e ele é lançado sobre a terra. A terra então recebe agora alguém que faz a gente cair em tentação. Por quê? Não é culpa tudo dele, né? Porque às vezes a gente culpa tudo Satanás, mas às vezes a culpa é nossa. Nós só somos tentados com aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se eu faço muitas coisas ruins, a minha mente vai se carregando disso, e eu vou aprendendo a gostar dessas coisas. Satanás simplesmente me lembra dessas coisas. Ele me ajuda a fazer aquilo que eu gosto, que é errado. É muito interessante que alguns pensadores dizem que nós fazemos muitas coisas quando as pessoas não estão nos vendo, achando que o universo, que Deus não está vendo. Mas isso é triste, porque quando erramos, mesmo escondidos, todo o universo vê, e Deus e seus anjos veem os nossos atos. Por isso é importante a gente saber de que lado a gente está. Satanás lançado aqui, e agora ele não se contenta, porque ele acha que aquele é o príncipe deste lugar. E vamos para o próximo episódio. Olha que interessante. Satanás volta à pedra eterna, que é conhecido como uma reunião no céu. Em Jó
1:6. Eu queria que você me acompanhasse na Bíblia, e se você não tiver a Bíblia aí, você simplesmente ouve o que a gente está falando, eu vou ler aqui para você, mas é importante você entender isso. O texto aqui diz que chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem? Satanás então responde: estive andando, dando uma volta lá pela terra, ali onde eu sou rei, passeando por aqui, por ali. Aí o Senhor disse: você notou que lá na sua terra aí, como você diz, existe um servo meu que se chama Jó? E no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Aqui muitas pessoas entendem errado a palavra temer. Quem ama não tem medo. Não tem como você ter medo do seu pai, porque ele nunca vai te matar. A gente tem medo quando faz coisa errada da surra que a gente vai levar, ou da correção, mas a gente não tem medo de morrer. Esse temor a Deus não é perder a vida, é conhecer tanto a Deus, que saber quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente magoa quem mais nos ama. Isso é muito importante a gente entender, que a gente não deixa de fazer coisa errada porque somos bons, mas a gente deixa de fazer coisa errada porque a gente conhece tanto Deus que a gente não quer ofender o coração dele. E aí a gente vence. Jó era esse tipo de pessoa, que ele se afastava do mal, que ele fugia das coisas erradas, porque ele era temente a Deus. Ele conhecia tão bem Deus que ele preferia não pecar. Olha que interessante. E o texto diz mais. Aí sim, agora vem. E Satanás responde e diz assim: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? E a expressão aqui, como sabe, teme é te honra, te respeita, te conhece. Aí, tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo o que ele tem? Abençoas tudo o que ele faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirardes tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito, sem temer em nada. A expressão é dita de uma forma bem clara. Por mais que você ache que ele te conhece bem, se você tirar tudo que você tem abençoado, você vai conhecer quem é Jó. Agora Satanás mexe no servo de Deus que não é perfeito, mas que luta por ser perfeito. A Bíblia diz que ele toda manhã ele acordava e ele fazia sacrifícios, porque naquela época ainda era pedido que fizesse sacrifício, porque Jesus ainda não havia morrido na cruz, para de uma vez por todas não haver mais sacrifícios de um cordeiro. Mas Jó, ainda no seu tempo, ele sacrificava um cordeiro em culto de adoração a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, da sua esposa e dos seus filhos. Jó, todos os dias, pela manhã, orava pedindo perdão pelos seus filhos. Fica aqui uma dica para mim e para você que temos filhos, temos esposa ou temos um esposo, que a gente acorde de manhã e a nossa primeira oração seja: Senhor Deus, nos perdoe por aquilo, tudo que a gente fez. Nos dê um dia maravilhoso pela frente. E se os meus filhos pecaram e ainda não pediram perdão, eu peço por eles. Eu peço pela minha esposa, porque talvez ela não lembrou. Mas não deixe que eles venham cair em tentação, mas livra eles de todo mal. É linda essa expressão de Jó, porque Jó ele era sincero e ele conhecia Deus. O temor de Jó era sincero. Olha que lindo. E agora aqui Deus responde. E Deus diz então para Satanás, no verso bem interessante, que é o verso 12, ele diz: o Senhor disse a Satanás, : abre aspas, isso é palavra de Deus. Pois bem, Satanás, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não lhe ceife a vida, não lhe toque em sua vida. Então Satanás saiu depressa da presença do Senhor. Ele fez Shazam e apareceu na terra. É só uma expressão, não foi isso. Você sabe. Ele simplesmente sai da reunião do céu e agora ele avisa os seus anjos auxiliares, que são conhecidos como demônios, e diz para eles: nós temos uma missão. Tem um cara chamado Jó, que ele é todo certinho, todo bonzinho, se afasta do mal. Vamos tentá-lo em tudo. E a questão foi: o que devemos fazer? Comece matando todo o gado que ele tem. Comece a tirar o que ele tem de terra,
Depois, mate os filhos. 10 filhos morreram. Triste demais quando a gente perde um filho. Mas perder todos deixou Jó desiludido. Jó pedia poder a Deus, e o poder de Deus vinha a Jó dessa forma. Presta atenção. Quando você olha Jó, o poder de Jó era confiar em Deus. Agora ele num leito ali, largado, porque perdeu 10 filhos. A mulher se afastou, os 3 amigos estão vindo em direção dele, se afastaram. E agora ele está com uma lepra pelo corpo, onde ele se coça com um casco de telha, com o que ele tivesse ali. Mas o poder de Jó estava em confiar em Deus, porque Jó conhecia Deus e sabia que Deus faria justiça. Os 3 amigos dele são os melhores amigos enquanto estão calados do lado dele. Mas quando abrem a boca, destroem Jó, porque o conselho deles é: amaldiçoa logo Deus e morre. Interessante que Satanás disse: se você tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar. Você vê que os amigos, enquanto estão calados, estão usados por Deus, mas quando eles falam, eles são usados por Satanás para tentar destruir Jó. Satanás faz de tudo para destruir Jó, mas Jó tinha confiança em Deus. Isso é muito lindo, por mais que ele estivesse sofrendo. E às vezes muitas pessoas se enganam com isso, dizem assim: um cristão bom é aquele que prospera, é aquele que está indo bem, que o seu negócio vai bem, que não fica doente. Isso é mentira. O cristão de verdade, ele pode estar prosperando, como ele pode estar passando pela provação. O cristão de verdade é aquele que não precisa dizer que é cristão, ele vive. É aquele que você olha e pelo fruto você conhece, que o poder dele, ele confia em Deus, seja no momento difícil, como seja na alegria. Jó passou um período grande de muita angústia. Angústia pela perda dos filhos, angústia pelo afastamento da esposa, pelos amigos se afastarem e pelos conselhos horríveis que tanto os amigos quanto a esposa deram para ele: amaldiçoa o dia que você nasceu e morre. Deus não leva em conta o nosso momento de ignorância, o nosso momento de raiva, o nosso momento quando a gente não está dando conta do que está falando. Deus não leva em conta, e esse é o Deus que eu conheço. Daquele Deus que sabe que o que a gente está dizendo é da boca para fora, não é o que o coração está sentindo. É só um momento de angústia que a gente não consegue falar, e Jó em um momento falou: nossa, horrível o dia que eu nasci. Mas Deus não levou em conta, porque ele sabia o que Jó estava passando. Deus não é injusto. Vamos para o próximo. Olha que interessante. Satanás faz um acordo com Deus. E o acordo de Satanás ali perante Deus é: eu quero tocar na vida de Jó, eu quero destruir. E Deus fala: mexa em tudo, ele é fiel a mim, só não toque na vida dele. Você vê Jó aqui no canto, desse lado aqui, com o rosto todo cheio de feridas, olhando para o céu dizendo: eu posso morrer aqui com essas feridas, mas eu confio em ti, Deus. Eu sei que você não vai me desamparar. Essa é a parte linda da história. Vamos mais para frente. Olha que interessante. Existia um verdadeiro sacrifício. Chegou um momento que Shazam tem que se entregar como um sacrifício. Ele entrega os seus poderes, ele vai voltar a ser um ser humano normal. Jesus tem que deixar os seus poderes no céu. E agora no Getsêmani, de joelhos, ele está sofrendo. Porque o pecado de todo mundo, os nossos pecados estão sobre ele e o estão separando de Deus. Jesus começa a perceber que o pecado tem o afastado do Pai. Então ele clama: Senhor Deus, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele está dizendo: Senhor Deus, o meu poder é confiar em ti, que nunca vai me desamparar. É lindo. Passa o próximo. Olha que interessante. Ele deixou os seus poderes. Você vê Jesus tirado ao chão porque ele deixou os seus poderes no céu, porque ele não podia vir como um poder que Satanás pudesse acusar, dizendo: mas Jesus veio aqui como um Deus, aí é fácil seguir toda a lei. Se ele tivesse vindo como homem, ele não conseguiria fazer o que a lei pede. Mas ele deixou tudo, todos os seus poderes, e atirado ao chão, ele clama o poder de Deus. Algo que eu e você podemos fazer e que muitas vezes esquecemos, que é só orar pedindo poder do céu e Deus nos dará, porque o poder nosso está em confiar em Deus. Passa o próximo. Olha que interessante agora. A morte de Cristo, a morte dele nos deu a vida. A morte dele não existiu, porque a morte não existe. Mas ele fez-se morte. Não tem como matar um Deus imortal. Mas ele se fez morto para pagar o preço. E ele então toma de novo a vida. Depois, no terceiro dia, ele recebe de Deus a vida que ele entregou sabendo o que estava fazendo.
para que eu e você pudéssemos viver. Eu queria que você entendesse que Jesus não poupou nada para que eu e você pudéssemos receber tudo. É muito bom saber disso. E agora a gente vai para o texto bíblico. E quando você vai para o texto bíblico, a gente passa para a próxima fase, onde a gente enxerga isso, bem pontual. Ele nunca deixou de lutar por nós. Ele nunca deixou de lutar por mim e por você. Às vezes a gente fica pensando, mas o que Jesus fez? Ele saiu do céu, primeiro ele lutou contra Satanás. Depois ele vem do céu para cá, deixa os seus poderes. Depois ele tem que lutar no deserto contra Satanás de novo, com as tentações. Depois ele vem no Getsêmani, ele luta de novo, porque Satanás tenta tirar o foco dele, mas ele diz, Senhor Deus, seja feita a tua vontade. Ele luta de novo na cruz, porque muita gente não quer aceitar, dizendo, se você é mesmo filho de Deus, desce da cruz. E Jesus, com os braços abertos, com aqueles cravos, ele podia tirar aqueles pregos e descer, mas por amor a gente, ele lutou por nós, ele não desceu. Satanás e os seus anjos estavam olhando, assistindo a cena, e torcendo para que Jesus descesse da cruz e desistisse, mas ele não desistiu por amor a você e a mim. Ele nunca deixou de lutar por mim e por você, e nunca vai deixar de lutar. Por isso, não importa onde você esteja, ele vai estar com você. Pode correr o quanto quiser, porque não tem como se esconder de Deus. Ele nos salvou. A história que Jesus relata na parábola do filho perdido é maravilhosa, quando ele diz que o filho pega parte da sua herança e vai embora. Ele quer viver uma vida diferente, ele quer viver os seus prazeres, ele quer viver o seu momento. Ele acha que com o pai, o jeito que o pai está cuidando não está bom. E ele quer ter uma vida de aventuras diferentes, ele quer ter mais do que sempre teve. Ele quer ter todas as bênçãos do mundo para ele, mas ele se esquece que ele vai se afastar do pai. Muitos de nós tomamos decisões assim. Resolvemos viver a nossa vida ganhando mais, não importando o que tenhamos que fazer, tendo mais coisas, não importando o que tenhamos que fazer, e se somos felizes, muitas vezes só somos felizes pelo que temos e esquecemos de quem somos. Nosso caráter é vendido por coisas tão simples. Esse jovem vai, enquanto ele tem dinheiro, tem amigos, tem comida, tem lugar para dormir, ele tem pessoas que gostam dele, mas quando o dinheiro acaba, ele acaba descobrindo que tudo que ele tinha eram apenas ilusões. Que o pai que um dia abraçou ele e que disse para ele que ele era o seu filho, agora ele tem medo de voltar, porque ele acha que o pai não vai aceitá-lo. Ele teme o pai e teme a reação do pai, mas na verdade ele teme a reação do irmão. A história diz que o filho então começa a olhar e ele sente vontade de comer a comida dos porcos. E isso era a coisa mais triste que podia existir, porque ele era um judeu e no seu princípio, comer porco já era imundícia, mas comer a comida dos porcos era a pior coisa que podia acontecer na vida dele. Ele estava se sentindo no fundo do poço. Ele olha para aquilo e diz, os empregados do meu pai comem melhor do que eu, e o meu pai os trata bem demais. Por que meu pai não me trataria bem só porque eu errei? Eu devo voltar. Ele decide voltar. Eu costumo dizer que o herói passa a ser vilão e o vilão passa a ser herói, porque o vilão aqui é o filho pródigo, mas ele passa a ser herói quando ele toma a decisão de voltar para casa, porque ele sabe que o pai nunca muda. Ele começa a voltar. O pai todas as manhãs, todos os dias, ele vai para a beira do caminho e ele fica de longe tentando avistar o filho voltar, porque ele tem esperança no coração de que ele falou a vida inteira e que o filho conhece o pai e sabe que o pai o ama tanto e que jamais o rejeitaria. O pai espera todos os dias no caminho para que o filho volte. Afinal de contas, o cheiro ficou na casa, o cheiro ficou no lençol, na sala de jantar. Ele olha para a estrebaria e falta o cavalo, que o filho foi embora. Mas mais do que tudo, falta o filho. As coisas, ele nem se preocupa, mas pelo filho é que ele chora todos os dias. O filho então volta e quando ele vem no caminho, ele vem já pensando no que ele vai dizer para o pai. Ele diz, pai, pequei contra ti, contra Deus, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Deixa eu ser teu escravo, já está bom. O pai, quando vê ele no caminho, o pai começa a chorar e diz, que bom que o meu filho me conhece e sabe que ele pode voltar, porque eu estou pronto para perdoá-lo. O filho vem já com lágrimas nos olhos, olhando para o pai, sabendo que esse é o pai de verdade.
Sabendo que ele é indigno, ele se entrega ao pai e diz: Pai, eu não mereço, eu pequei contra ti, contra Deus, eu não mereço mais ser chamado teu filho, não me trate como filho, mas como servo. E o pai diz: fique em silêncio, filho, pede aos servos que coloquem uma capa, porque a capa da graça de Cristo nos cobre e nos tornamos puros perante Deus, os pecados são perdoados. Mas mais do que tudo, ele coloca um anel no dedo para dizer: você é meu filho, nunca se esqueça disso, não é o pecado que tira a minha paternidade sobre você. Não é o pecado que tira o meu amor por você. E ele diz para o servo: vá lá, pegue o bezerro que a gente tem de melhor, mata, o mais gordinho, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto ressuscitou. E a festa está acontecendo, está tudo tão feliz, mas o filho mais velho chega, e agora eu costumo dizer que o herói passa a ser o vilão, porque o filho tinha que vir e ficar feliz que o irmão que estava morto ressuscitou, está ali de novo. Mas ele se torna vilão quando ele nunca saiu de casa tendo dinheiro, parte da herança dele, que ele podia pagar e comprar o irmão de volta. Ele nunca foi atrás do irmão, ele nunca se preocupou com o irmão, porque ele queria tudo para ele. E o sermão dele é simples. Quando ele fala com o pai, ele fala: pai, o que é isso? Eu trabalhei com você a vida inteira, você nunca me deu um cordeiro, você nunca me pediu, filho. Mas está sempre... Nunca me pediu. Se tivesse pedido, eu te daria. Como meu irmão foi, gastou tudo e agora ele quer gastar o que a gente tem. Exatamente isso, porque ele é teu irmão, vale mais do que o que a gente tem. Uma vida vale mais do que qualquer coisa. O que era herói, que nunca tinha saído de casa, mas ele não conheceu o pai. Ele nunca tinha amado o pai de verdade, muito menos o irmão. A Bíblia diz que quem não ama o próximo que a gente pode ver, não pode amar Deus que não vê. Hoje eu queria que você entendesse que a parábola que Jesus contou era a parábola do pai que salva, do Deus que não muda. E se você em algum momento se afastou de Deus, é hora de voltar. Vem pelo caminho, porque o pai ainda sente o cheiro. O pai ainda olha para a estrebaria e vê que o cavalo não está ali, porque ele sabe que você vai voltar. Mas o que mais arrebenta o coração dele é olhar para o quarto e não encontrar o filho, mas o cheiro ainda está no lençol. Eu queria te dizer que Deus não muda e que Ele está louco para você voltar. E que se você em algum momento achou que seu irmão ou alguém que está próximo vai te rejeitar, fica tranquilo, porque o pai sabe o que dizer. Você nem precisa dizer que pecou contra o céu e contra o pai, e que nem pode ser mais chamado de filho. Apenas volte, porque o pai sabe o que dizer, e o pai nunca muda. Que Deus te abençoe e que você entenda que Deus está aqui para nos receber de volta em casa. O teu lugar é em casa, na casa de Deus. Por isso não se esqueça, ame o teu próximo como a ti mesmo. Salve o seu irmão e seja Jesus para as pessoas. Tchau, até a próxima quarta. E não se esqueça de se inscrever no canal aí no nosso Facebook. Se inscreve aí no YouTube, compartilha isso com os teus amigos e não perde essa live. Se você perdeu, assiste aí que está gravada. Que Deus te abençoe. Até a próxima quarta, nos vemos. Tchau, amo vocês. Não é fruto da imaginação, um daqueles contos irreais, a mais bela história que existiu, de alguém que ama e foi capaz de atravessar as nuvens, se desfazer das luzes, andar no mundo escuro, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi.
Saber que o desfecho da minha história encontra o recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim. No abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Não usou palavras e poder, mas com sangue a história escreveu. Só por esse gesto de amor, a nossa dor não é ponto final. A morte foi vencida, a culpa esquecida, seus braços estendidos pra que alguém como chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim. No abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim. No abismo me encontrou